poucos dias a seguir às comemorações do 25 de Abril, nós entendemos que conhecer a história do CDS é também conhecer a história da democracia. A história dos partidos políticos confunde com a história da democracia e, como instituição e como partido fundador da democracia, entendemos que era a altura de nós revisitarmos e conhecermos a história do CDS. Eu gostaria de, antes de dar início desta sessão, fazer um cumprimento e um agradecimento. Um cumprimento e um agradecimento ao professor Rui Ramos, por ter aceito no fundo, coordenar esta sessão com dois fundadores do CDS, com dois fundadores do IDL, e um cumprimento. E ao Dr. Basílio Horta, o engenheiro Ana Coreta Correia, eu não agradeço e cumprimento porque eles são da casa. E, portanto, nós guardamos com muito carinho a escritura de Constituição do IDL, em 1975, em 10 de outubro de 1985. 6 de outubro de 75, e temos nas assinaturas de quem constituiu o IDL a assinatura do Dr. Basílio Horta e a assinatura do engenheiro Ana Coreta Correia, também com a assinatura de Adelina Mar da Costa, de Pedro Pestana de Vasconcelos e de Vítor Sá Machado, que infelizmente já não estão entre nós. E, portanto, qualquer história do CDS, e quando nós estamos a analisar sobretudo os primeiros 5 anos do CDS, o período de 74 a 78, não podia começar de melhor maneira que sem a presença destas duas pessoas que muito marcaram o CDS e muito marcaram e ainda marcam o IDL. Recordo também que o engenheiro Ana Coreta Correia presidiu aos destinos do IDL durante, penso eu, 6 ou 7 anos e, portanto, durante um período muito longo. Esta primeira sessão é sobre um período muito concreto, um período desde a fundação até 1978, são 5 anos, mas são 5 anos que aconteceram muitas coisas, a fundação do partido, as relações com o MFA, a altura do PREC, o Congresso do Palácio de Cristal, que muito marcou a democracia, muito marcou este partido, as eleições constituintes, o voto contra o CDS, contra a Constituição, em 1976, e depois a primeira experiência de governo em 1978, que é um governo que poucos conhecem a forma como foi constituído e que juntou PS e CDS na mesma solução governativa, e aliás, o Dr. Basílio Horta foi ministro nesse governo de 1978 que juntou o PS e o CDS. E, portanto, eu passaria agora a palavra ao professor Rorrante, quem mais uma vez agradeço. Tenho a certeza que vai ser uma conversa muito interessante para nós todos e para aqueles que são mais novos. É muito importante nós conhecermos as fundações, o que é que se passou, aqueles primeiros anos. Há muitas pessoas que têm pouco conhecimento destes anos do CDS e para todos vai ser um momento muito enriquecedor. Mais uma vez, muito obrigado e agora passaria a palavra ao professor Rui Ramos. Boa tarde, é com muito gosto que estou aqui e gostava de começar por agradecer o convite do IDL para participar nesta sessão de história do CDS, através do depoimento de 2 dos seus fundadores, o Dr. Basílio Horta e o engenheiro Eugênio Ana Coreta Correia. A dificuldade vai ser, obviamente, a de encaixar em pouco mais de uma hora aquilo que poderia ser muito mais tempo de conversa, deve haver imensas coisas para dizer. Eu vou fazer aqui as perguntas de acordo, aliás, com o roteiro que foi previamente feito pelo IDL, com os seus focos de interesse, a fundação do CDS, o CDS durante a Revolução de 74, 75, as eleições de 1976, umas eleições extraordinariamente importantes, em que o CDS praticamente duplicou a votação, subiu imenso, de 4º para 3º partido, e depois a participação do CDS na formação do segundo governo constitucional e no seu funcionamento entre janeiro de 1978 e agosto de 1978. E ainda, obviamente, as recordações pessoais sobre o engenheiro Adelina Mar da Costa. Portanto, são estes os 5 grandes temas. Obviamente, com 5 grandes temas numa hora não vamos poder ter muito tempo sobre cada um destes aspectos.
Vamos começar, portanto, pela questão da fundação. E na questão da fundação, isso correndo das memórias do professor Diogo Freitas do Amaral, o livro O Antigo Regime e a Revolução, publicado nos anos 90, o professor Freitas do Amaral fala dos antecedentes da fundação do CDS. O CDS é apresentado em público a 19 de julho de 1974, portanto cerca de 3 meses depois da Revolução do 25 de Abril, mas aí o professor Freitas do Amaral fala de toda uma série de etapas anteriores, como a participação numa reunião com a Comissão Coordenadora do MFA em 4 de maio, portanto poucos dias depois da Revolução, enfim, a sua própria entrada do professor Freitas do Amaral no Conselho de Estado, a 31 de maio, e a questão que se levanta aqui é, obviamente, a da relação do CDS, ou do grupo que formou o CDS, com toda uma outra série de atores políticos na época, o general Spínola, o movimento das Forças Armadas, a Igreja e os outros, a Igreja, que era um agente também importante, e os outros partidos, mas sobretudo a questão, talvez poderia ser um ponto de partida, seria a da demora do CDS em fundar-se. Isto é, porquê é que demorou tanto tempo? Porquê é que demorou 3 meses? É uma longa gestação, é um dos partidos que demora mais tempo a ser gerido e a ser lançado. E, aliás, o professor Freitas do Amaral até lamenta isso e acha que algumas dificuldades que o CDS depois terão sido a ver com esta demora. Porquê tanto tempo? Talvez esta pudesse ser uma pergunta assim colocada de uma maneira provocadora, mas talvez pudesse ser o mote para começarmos a conversa. Portanto, eu pedi ao Dr. Basílio Horta, ao engenheiro André Correia Correia, para começarem a partir deste tema. Porquê é que demorou tanto tempo? Eugénio, vê lá se queres ser tu a começar a falar, vê lá. Eu acho que tudo isto se passou em Lisboa e eu estava no Porto. Então pronto, está bem. Então pronto, quem estava em Lisboa começa. Então, não. Muito bem. Então, antes de mais, eu gostava também de agradecer ao Ideal este convite. É para mim muito grato reviver momentos que foram tão importantes na minha vida, quer política, quer pessoal. E por isso é com muito gosto que eu estou aqui com o Eugénio, o professor Rui Ramos. É com o maior gosto no Ideal que ter também uma história tão rica e tão importante para o partido. Bom, porquê é que demorou tanto tempo? E porquê que... Bom, eu acho que demorou tanto tempo pela exigência que os fundadores tiveram no debate ideológico do partido. É verdade, o PSD imediatamente apareceu, juntou muito da direita tradicional do país ao PSD, foi a primeira, apareceu rapidamente. Verdadeiramente, o CDS foi um pouco mais exigente no seu aparecimento. O doutor Diogo Freitas do Amaral era verdadeiramente um centrista. Era um centrista no método da ação política. Eu creio que se há alguma ideologia centrista, ele seria um giscardiano na altura. E, portanto, esta ideia de colocar o CDS no centro, quer no método, quer na doutrina, ser um partido verdadeiramente centrista, partido de quadros, obrigava a uma reflexão. E essa reflexão foi feita de uma maneira, em algumas reuniões, até bastante, como eu ia dizer, bastante longa e trabalhosa. Eu lembro-me, eu entrei no CDS com o Dr. António Santos Sousa Franco. É uma coisa interessante. Eu ainda tenho, na minha casa, o programa inicial do CDS emendado pela mão do António Luciano. E eu lembro-me, e o António Santos depois não apareceu como fundador do partido, não apareceu como fundador do partido. Razão, creio que há 2 razões, foi para esse efeito. A primeira, e eu creio que a mais importante, é que o aparecimento do CDS não foi aplaudido freneticamente pela Igreja. A Igreja, quando o CDS apareceu, achava que... Eu lembro-me de uma reunião na Madeira com o Sr. Bispo do Porto, com o Sr. Bispo do Funchal, ainda o velho Bispo do Funchal, que fui lá apresentar cumprimentos, eu era secretário-geral do CDS em 76, fui lá apresentar cumprimentos e o senhor disse-me: o que é que o senhor vem aqui fazer? Veio aqui dividir a direita. Bom, eu disse ao senhor Bispo: eu venho aqui cumprimentá-lo, não venho discutir política partidária consigo. Bom, mas isto era realmente uma ideia que a Igreja... E por outro lado, pôr o partido como democrata cristão era um grande risco para a Igreja, ver a democracia cristã ao lado da Igreja e com momentos tão difíceis
que o país estava a viver, tão difíceis. Bom, portanto, talvez fosse essa também uma das razões que o António Oceano não assinou. E também pelo debate, porque havia nesse debate pessoas, enfim, participantes que eram bastante mais à direita, não é, do que outros fundadores. Esse debate deu-se de uma maneira viva nessa altura. Bom, e por isso demorou, eventualmente, mais tempo. Que foi prejudicial ao partido, em termos eleitorais foi, é verdade, porque muita gente que iria para o CDS, se chegássemos primeiro, acabou por ir para o PSD. Agora, em termos do partido que nós queríamos fundar, não foi prejudicial, porque era mesmo aquele partido que nós queríamos fundar. Nós, num país que estava completamente encostado à esquerda e à extrema-esquerda, nós que não éramos socialistas, nem sociais-democratas, nós entendíamos que o nosso espaço ainda não tinha aparecido. Era o espaço da democracia cristã, era o espaço do centrismo, era o espaço da moderação. Como dizia o Vítor Sá Machado, nós ouvíamos com atenção as propostas que vinham da direita e da esquerda, e no fundo nós adaptávamos essas propostas à realidade que era necessário encarar e resolver. E, portanto, era um partido aberto às influências exteriores, já muito europeu, já muito voltado para a Europa. Aliás, o Diogo foi presidente da Europa, da Democracia Cristã Europeia. Bom, da EDC. Já era um partido já muito virado para aí, queríamos e acreditámos que podia haver uma democracia pluralista, que nós podíamos conviver em paz, dizer as nossas ideias, fazer as coisas como se fazia na Europa. Bom, e não foi nada assim, quer dizer, nós tivemos até ao 25 de novembro e até depois do 25 de novembro, situações muito difíceis e uma grande injustiça na análise que nos era feita. Quer dizer, portanto, houve a salamização que começou pelos partidos que estavam à nossa direita e que foram todos extintos na altura, a democracia cristã e tal, e ficámos nós. No dia 11 de março estivemos ali quase para ser extintos, não fomos, porque estivemos ali quase para isso, não é? Aliás, o Costa Martins, que era ministro do Trabalho, e que era muito interessante, tinha uma grande admiração pelo Amar da Costa, tinha um cartão do Amar da Costa em cima da secretária. Bom, e portanto ele dizia, falou-me e disse, vocês então já sabem, então vocês é que vão ser extintos e tal, e acabamos por não ser. Bom, mas foi ali um momento complicado. Mas dizia eu, portanto, que fomos encostados à extrema-direita, não é? Começámos por ser nós, os fascistas. Depois foi o PSD, depois foi o Partido Socialista. Eu lembro-me da Constituinte, estar o Lopes Cardoso, que era Ministro da Agricultura, isso é a pessoa à esquerda, era o Lopes Cardoso, obviamente, da UEDS, como a gente se lembra, e ele estar a falar do púlpito, e o homem da UDP sair do lugar, passar em frente dele e dizer fascista, ao Lopes Cardoso. Bom, isto era o ambiente que se vivia. Eu fui secretário-geral do partido em 75 e lembro-me, eu nunca fiz, não me lembro de ter feito nenhuma sessão de esclarecimento ou participado em comícios com o Diogo e com o Adelino, e alguns com o Eugénio, com certeza, sem haver violência física, não é bom? Era assim. Essa violência física vinha de vários lados, não era só de um. Bom, mas a verdade é que era assim, portanto, não, a luta que o CDS teve na fundação foi para ser ele próprio, e para ser ele próprio, o ato fundacional foi um ato de grande responsabilidade e que obrigou a uma análise e uma discussão que tomou o seu tempo. Muito obrigado, Dr. Basílio Horta. Passava agora a palavra para o engenheiro Aneira Correta Correia, faça o favor. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer esta oportunidade de voltar ao IDL, desta vez com a companhia do Basílio, que foi como eu, cofundador desta casa e foi presidente do Conselho Fiscal durante os 8 anos em que eu presidi a comissão diretiva e que foi meu secretário-geral, com quem eu colaborei muito no próprio CDS. Tivesse a honra. Não, nós temos muitas vitórias e sacrifícios em comum e que gostamos de contar. Deixa-me lembrar aqui que te conheci no dia 20 de agosto de 74,
num jantar no restaurante Iris, antes do primeiro comício, o primeiro de todos os comícios que o CDS fez, foi em Vila Nova de Famalicão. Vila Nova de Famalicão, lembro-me tão bem, lembro-me como se fosse hoje. E que grande comício, em paz, lembras-te? Nessa altura em paz, completamente em paz. Em que o Xavier Pintado contou a anedota do voto socialista. Exatamente. Que se manteve durante muito tempo por aquela zona. Bom, eu estou de acordo com tudo quanto o Basílio disse, acrescentaria apenas uma coisa. Julgo que muito do atraso na constituição do CDS, e o Diogo no seu... Eu peço desculpa de falar no Diogo, no Adelino e no Basílio, mas pronto, foi assim que nós nos habituámos. Claro, assim continuar até ao fim da nossa vida. E como me dizem que esta reunião é muito informal, é um encontro de amigos, Claro. Poder ter esta informalidade, mas julgo que há aqui também um outro elemento que se manifestou durante a vida do CDS, que era o facto do Diogo ser muito legalista. Portanto, o Diogo não iria, pelo seu próprio feitio, arrancar um partido sem ter tudo perfeitamente preparado para que o partido fosse completamente legal. E a verdade é que quando o partido arranca, tem uma declaração de princípios, nenhum outro teve, tinha um conjunto de fundadores amplo, vasto, que aprovaram a declaração de princípios, que aprovaram aquilo que era as linhas orientadoras de um programa e de uns estatutos, já tinham discutido as finanças e mesmo o próprio nome do partido foi votado. E o nome CDS não foi a primeira escolha, foi a segunda escolha, conforme diz o Diogo, porque quando a Assembleia de Fundadores se reuniu no dia de 48 horas antes do lançamento do partido, escolheu um outro nome, Partido do Centro da Democracia e do Progresso. Esse nome foi inviabilizado porque no dia 18 de julho foi constituído o Partido do Progresso. E exato, o Partido do Progresso. Foi a segunda opção, que é a que deu, de facto, o nome do partido. Eu gostaria de acrescentar apenas um pormenor, porque faz parte das minhas recordações pessoais. O partido foi tornado público no dia 19 de julho em Lisboa e no dia 23 de julho no Porto. E é esse o momento em que eu conheço pessoalmente o Diogo, o Adelino, a Maria Laura Pinheiro e a Maria Mercedes Oliveira Dias, que foram os fundadores que se deslocaram ao Porto para apresentar o partido. O Diogo diz no livro que o seu maior erro político em 20 anos de política foi o atraso no lançamento do partido. Eu não estou convencido que assim fosse, porque o facto de o partido poder ter aparecido mais cedo e eventualmente ter integrado o governo não teria alterado muito o rumo dos acontecimentos e principalmente toda a senha que se descarregou sobre o próprio CDS. Porventura algumas coisas teriam sido diferentes, mas não teria sido tão diferente assim. E depois resta saber se nós nos poderíamos orgulhar como nos orgulhamos da história que temos. Se as coisas feitas de outra maneira, não teria havido aí alguns compromissos de que hoje nos iríamos arrepender. Gostaria de dizer apenas um ponto, ainda sem querer fechar esta questão, porque é um assunto que não é muito falado, é que quando foi eleita, no dia 20 de julho, portanto, no dia seguinte ao anúncio da constituição do partido, quando foi eleita uma comissão diretiva provisória, em que o Basílio participava, foram definidas para o ano de 74 dois objetivos. Um objetivo da implantação e divulgação da mensagem do partido e um outro que era a da recolha de assinaturas para que, ainda durante o ano de 1974, o partido fosse legalizado, no princípio de 75 se realizasse o Congresso e nós pudéssemos disputar as constituintes que na altura se adivinhava que podiam ser em março, em situações perfeitamente legais. Isto faz parte de um raciocínio cartesiano, programado e legalista do Diogo. Eu acho que nada disto está longe daquilo que era a personalidade e que era a maneira do Diogo pensar. Simplesmente a gente pensa isto e diz, vamos começar pelo Algarve, onde está o país todo, e de facto não pôde começar. E não pôde começar porque apareceu no Caldas um abaixo-assinado de umas largas dezenas de operários da Têxtil Riopel,
a dizer que tinham gostado muito da mensagem de lançamento do partido e gostavam muito de um comício em Famalicão. Eu já não me lembro porque é que nessa altura eu estava em Lisboa, porque na altura eu estava a dar aulas na Faculdade de Engenharia do Porto, por alguma razão fui a Lisboa, mas o Adelino mostrou-me esse abaixo-assinado e pediu-me, estando eu cá tão próximo, que contactasse o primeiro signatário desse abaixo-assinado, que era um senhor que se chamava Joaquim Pinheiro, e tratássemos desse primeiro comício. A verdade é que assim foi, esse primeiro comício foi no dia 20 de agosto, como digo, é a data em que eu conheço... No Cineteatro, no Cineteatro. Augusto Correia. Exatamente. Que está hoje em horas, mas ele foi antecedido por uma sessão de esclarecimento, pedida com um balão de ensaio para ver como correria o comício. E essa foi a primeira sessão de esclarecimento do CDS fora da sede do Caldas. E ainda gostaria de recordar que ela foi feita por 3 docentes da Faculdade de Engenharia do Porto, 2 eram fundadores formais que pertenciam ao João Porto, o Simões Cortês e eu, e nós víamos em palpos de aranha para dizer alguma coisa, porque não tínhamos experiência nenhuma. Bom, verdadeiramente isto correu tudo muito bem, e só para terminar esta parte da minha primeira intervenção, dizer que fizemos o comício em Famalicão num dia e no dia seguinte fez-se um outro comício na Póvoa de Varzim, na Associação Comercial da Póvoa de Varzim, completamente cheio, na sequência de contactos que o Basílio tinha tido com o Adalberto Neiva de Oliveira. Foi constituído na Póvoa o primeiro núcleo conselheiro do CDS. É verdade. Presidido pelo Basílio e tendo o primeiro assistente operacional do CDS, eu não lhe vou chamar funcionário porque esse é o nome que o PC usa para essas pessoas, que era o Abel Silva Pereira, que era professor do liceu e que abandonou as suas atividades docentes para se poder encarregar das tarefas do CDS. É este, no fundo, o quadro que nós tivemos no começo da nossa ação, logo a seguir à fundação do partido e, como digo, com os seus dirigentes maiores numa grande proximidade, numa grande solidariedade, num grande dar a mão para que as coisas todas corressem muito bem. E essa amizade que desde o princípio se formou foi um dos segredos do sucesso do CDS para resistir a tudo quanto resistiu. Porque toda a razão, Rogério, toda a razão. Lembras-te bem de uma reunião que nós tivemos em que nós dizíamos nós temos que ser aqueles que sustentamos isto, porque se nós caímos o PSD cai e acaba a democracia. Nós assumimos a questão de poder ser o muro de suporte de tudo isto. E entre nós tomámos o compromisso que se o CDS desaparecesse, todos votaríamos no PPM. É verdade. Muito bem. Uma reunião que explica umas cerejas, umas recordações puxam outras. É verdade. Exatamente. Muito bem. Vamos passar agora. O Dr. Basílio Horta e o engenheiro Ana Coreta Correia obviamente já falaram dessa época, a época que ficou conhecida depois por o PREC, o processo revolucionário em curso, essa é uma expressão para designar aquela deriva socializante da Revolução, quando o Partido Comunista assumiu um grande ascendente na governação do país, através dos elementos do MFA que lhe eram próximos, e o CDS teve, então, uma vida que não foi fácil. A 4 de novembro de 1974 teve a sua sede em Lisboa, foi assaltada, saqueada, seria novamente destruída a 11 de março de 1975, portanto 2 assaltos à sede, aliás numa cidade em que o CDS depois, 4, 5 anos depois, teria a presidência da Câmara, ele seria o presidente da Câmara. Interessante, isto também é interessante para notar que não era, portanto, por falta de eleitores em Lisboa que o CDS estava sujeito a estes assaltos, mas muito provavelmente pelas minorias violentas que então tinham objeção contra o CDS teriam apoio nas autoridades. Mas em 25 de janeiro de 1975, agora no Porto, o primeiro congresso do CDS, interrompido por o famoso Cerco do Porto, com cerca de 700 participantes
fechados no Palácio de Cristal, e ainda podia referir outros incidentes, como a prisão de Rui Pena, um dos dirigentes do CDS, preso pelo Copcon, e penso que o CDS é o único dos grandes partidos que tem um dirigente preso em 1975. Portanto, o CDS, a questão que se podia colocar era se sentiram, como ativistas, como militantes, como dirigentes, esse risco, isto é o risco do CDS, e se era claro, aliás já o disseram, que era claro para todos que o CDS era um bocadinho um canário na mina do processo político português, isto é, uma proibição do CDS ou uma limitação da possibilidade, por exemplo, do CDS ter concorrido às eleições para a Assembleia Constituinte em 25 de abril de 1975 teria sido inevitavelmente entendido como um sinal de que alguma coisa, isto é, de que a seguir ao CDS viria talvez restrições para outros partidos. A pergunta que eu faria seria a seguinte: o que é que nessa altura terá contado mais? Terá contado uma posição do CDS que, apesar de tudo, foi de fazer algumas concessões para, de uma maneira perfeitamente compreensível, conseguir manter o lugar no debate político, como foi, por exemplo, a assinatura do primeiro pacto MFA-partidos, foi o apoio internacional que o CDS já tinha nessa altura, já era membro desde novembro de 74 da União Europeia das Democracias Cristãs, e a presença de delegados das democracias cristãs europeias, que estavam no governo em vários países da Europa. Terá sido também um fator importante para defender o CDS, por exemplo, no caso do Palácio de Cristal do Porto, ou ainda também, em terceiro lugar, a própria percepção dos outros partidos, e estou a lembrar sobretudo do PPD e do PS, de que o que acontecesse ao CDS seria, digamos, que uma espécie de prenúncio do que é que isto poderia acontecer a eles. Isto é, gostava que de alguma maneira situassem o CDS neste turbilhão revolucionário, a partir dos riscos que correu, mas talvez também da força que tinha e, obviamente, a força que lhe daria certamente os seus ativistas e os seus militantes e aquelas pessoas que estavam empenhadas no projeto do CDS. Mas quão difícil foi e porque é que, apesar de tudo, correu bem no sentido em que o CDS sobreviveu e, aliás, até viria a ter grande sucesso. Portanto, a palavra é vossa outra vez. Então, entendo. Eu acho que isto são muitas coisas, são todas essas, e são uma outra coisa também que é muito importante, que era a grande qualidade intelectual e humana dos dirigentes do CDS. Nós, no fundo, estávamos na política por uma razão de consciência. Não tínhamos da política nenhuma outra, não tínhamos nenhuma utilidade da política. Estava uma razão de consciência, era um serviço ao país, era-nos pedido esse serviço e nós dávamos isso. E, no fundo, vivíamos o CDS não apenas na perspectiva das emoções, daquilo que tínhamos que sentir, mas vivíamos o CDS também com uma perspectiva do que é que deveríamos fazer para que o nosso projeto vencesse. Eu acho que uma atitude extremamente lúcida e inteligente da parte dos dirigentes do CDS foi o pedido de adesão ao EDC, porque ninguém imaginaria, quando esse pedido foi feito em novembro, como o resultado da adesão ao EDC foi importante para nós. O desenlace do boicote ao Congresso do CDS é muito devedor da posição que os convidados internacionais tiveram dentro do Palácio de Cristal, falando para os respectivos países, falando para as respectivas embaixadas, e toda a pressão que houve sobre o Ministro dos Estrangeiros, Dr. Mário Soares, e sobre o Presidente da República, General Costa Gomes, para que esse assunto fosse resolvido. E repare, quando as forças militares no Porto recusam desmantelar o cerco, eu digo recusam desmantelar o cerco porque a certa altura de noite
houve uma carga de cavalaria da Guarda Republicana que limpou completamente o largo onde estavam concentrados as forças de extrema-esquerda que cercavam o palácio, e foram mandados pelo comandante da região militar do Porto, o coronel Eurico Corvacho, foram mandados regressar para o seu quartel e, portanto, as forças militares apoiaram toda essa ação. Foi necessário vir uma companhia de paraquedistas por via aérea de tanques para o Porto para libertar, e, portanto, nesta posição toda, foi muito importante nós termos sido extremamente coerentes com os nossos princípios, termos sido sempre extremamente moderados, termos sido extremamente colaboradores, muitas vezes, e o Diogo teve nisso um papel fundamental no Conselho de Estado, corrigindo posições que se avançavam e dizendo não vão por aí, vão antes por aqui, e ele tendo um prestígio tão grande junto dos conselheiros civis, dos 5 conselheiros civis do Conselho da Revolução, que foi indigitado por eles para responder ao Presidente da República quando foi o empossamento do Conselho de Estado. Portanto, tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos algum escudo de proteção, e esse escudo desapareceu com a liquidação, digamos assim, do Conselho de Estado na sequência do 11 de março. Deixe-me dizer também que o 11 de março terá sido, porventura, um dos momentos mais perigosos da vida do CDS. Mas, felizmente, tanto o Diogo como o Adelino estavam em Londres. E puderam, ao regressar a Lisboa, invocar esse facto para dizer que eram tão sofredores da situação como qualquer um que estivesse, qualquer um que estivesse cá. E esta pureza de atitude e de colaboração foi-nos sempre extremamente benéfica. Eu aqui gostaria de acentuar que a troika que dirigia o CDS o fez com uma grande unidade, com uma grande inteligência, com uma grande moderação, e isso foi absolutamente indispensável para a sobrevivência do CDS nos momentos mais difíceis. Tivéssemos nós tido outro comportamento e corremos algum risco, como aliás o Basílio assinalou, porque havia dentro do CDS pessoas que não eram tão centristas como nós, e, portanto, volta e meia, havia alguns problemas por causa disso, mas a troika dirigente do CDS, que no fundo foi aquela que foi responsável por amortecer todos estes embates, foi extremamente importante, e é ela a credora do maior elogio que se possa fazer para a sobrevivência do CDS. José, eu sou o modesto, o terceiro modesto desta troika, e agradeço-te muitas palavras que tu acabas de dizer, porque o Diogo e o Adelino realmente foram 2 grandes nomes, do CDS e do país. Qualquer um deles, nomeadamente o Diogo, como tu disseste bem, com a sua exigência ética, a sua exigência política, da fidelidade aos valores e aos princípios da liberdade, da democracia, e o Adelino, esse gênio, não é? Que era realmente, sabes bem, era gênio. Santo Agostinho fala nos santos dos altares, os santos da terra. Eu acho que o Adelino era um santo da terra, era um homem com um coração generoso, era um homem de uma inteligência fascinante, não é? Era um homem que se adaptava, e depois realmente foi um inspirador do CDS e das pessoas que diretamente trabalharam com ele. Mas, voltando um pouco agora ao tema inicial, sobre o que é que o PREC, a posição do... Eu acho que o PREC foi numa evolução tremenda. A certa altura, uma evolução tremenda até ao 25 de novembro. O país esteve à beira da Guerra Civil, mesmo à beira da Guerra Civil. Nós vivemos muito esses momentos. A grande luta que o CDS travou, fundamentalmente, foi para subsistir na diferença, garantindo a democracia pluralista. Mas, fundamentalmente, também para que houvesse constituinte, para que houvesse eleições. Porque o grande debate que existiu ali, e um fortíssimo debate, entre os partidários da legitimidade democrática e os partidários da legitimidade revolucionária. Havia ali um embate fortíssimo em cada uma das forças que não eram apenas civis, eram militares. Não é? A legitimidade revolucionária era apoiada apenas pelo princípio, vários militares. Eu lembro-me do 11 de março,
o Diogo e o Adelino estavam em Londres, e eu fui chamado a Belém, que era o Estado-Geral, fui chamado a Belém com o Emílio Pinheiro, que Deus tenha, com o Emílio Pinheiro. E fomos lá, ficámos numa sala, andámos por uma sala, horas ali à espera, e a certa altura chegou um conselheiro da Revolução, um homem que foi meu colega no Colégio Militar, e que era afilhado do Santos Costa, vejam lá. Bom, e que era um esquerdista tremendo, e disse, sabes o que é que a gente está ali a decidir? É se os fuzilamos ou não fuzilamos. Assim mesmo. Bom, que é uma coisa espantosa, não pôs de nós. Porquê? Porque foi o momento mais crítico, porque nós tínhamos uma coligação com o PDC. E na altura do 11 de março, o coronel Santos Osório fugiu para a Espanha, ficou em pânico, fugiu ele e a então mulher, e nós ficamos sozinhos. E o Eugênio lembra-se o que foi refazer aquelas listas todas num curtíssimo espaço de tempo. Até e o que nós devemos a Celurico de Basto. O que nós devemos a Celurico de Basto, que eu acabei por era o Celurico de Basto e Sátão, eram os dois conselhos onde tínhamos maior votação. Eu, quando fui eleito a primeira vez para apresentar a Assembleia Municipal de Celurico, tive 80 e tal por cento. Não por mim, pelo meu tio, que tinha sido Presidente da Câmara, e que tinha um prestígio enorme em Celurico. Mas, na verdade, tínhamos 80 e tal por cento. Ali e em Sátão também até um pouco mais. Bom, portanto, isto é realmente para dizer que conseguimos fazer as listas, e há um aspecto, não sei se te recordas, uma coisa muito interessante. A única vez que nós ganhámos num distrito, bem, foi na Guarda. Sabe quem era o cabeça de lista da Guarda? Era um homem de Famalicão da boa reguladora, que eu tenho a impressão que, não sei se chegou alguma vez, porque nós tínhamos muito, era o Bigode Chorão, o cabeça de lista, que depois foi embora, o gajo ficou em pânico com aquilo, porque realmente foi uma coisa horrível. Aquilo 11 de março foi realmente uma coisa tremenda. E não quis, desistiu, não é? Não quis ser, e nós temos que arranjar uma pessoa rapidamente para a Guarda. Bom, e conseguiu-se, e ganhou-se as eleições. E, portanto, enfim, isto para dizer realmente que foi um combate muito forte pela Constituinte, foi a primeira vitória da legitimidade democrática. Agora, teve um custo. Há bocado o professor Reves falou que teve um custo. É a assinatura que nós temos lá, do Adelino e a minha, no Pacto MFA Partidos, no primeiro Pacto MFA Partidos. É que foi um entorse enorme, foi um preço enorme que nós temos que pagar para ganhar as Constituintes. Mas, obviamente, que nós tivemos que considerar que o Conselho da Revolução era ad eterno, que a fiscalização da constitucionalidade continuava ali, enfim, um conjunto de cedências que fizemos, que tivemos que fazer. Um apontamento em relação ao Congresso do Porto. Ainda hoje tenho esse Congresso nos meus olhos. Tu lembras das senhoras a subirem a escada lá para cima e nós a pormos as coisas, passavam um a um só, e as senhoras a rezarem em voz alta. É uma cena absolutamente espantosa, de uma força. E aí é que se revelaram os homens. A coragem física do Diogo e do Adelino, porque aquilo tinha medo lá dentro. Bom, a coragem física, a tranquilidade, a calma, como nós conseguimos arranjar e como nós conseguimos sair dali. Como tu dizias, aconteceu que a tropa que estava lá do Corvacho estava a proteger os sitiantes, não nos protegiam a nós. Aliás, tal como aconteceu em Guimarães. Eu lembro em Guimarães, no Teatro Jordão, começaram aos tiros, ainda lá estavam, ainda há bem pouco tempo, as balas lá em cima. A miséria dizia-me, o que é isto? E diziam, não, isto são foguetes, eram os tiros ali. E acontece que entrou o MFA lá dentro e pediram que nós tínhamos as armas para depositar as armas em cima de uma mesa. Quem estava aos tiros era lá fora, não éramos nós. Chegava a este ponto. Portanto, enfim, isto para dizer que no Congresso do Porto, que tu disseste, e é perfeitamente verdade, quem nos salvou ali de um problema muito sério foram os nossos convidados estrangeiros, que eles disseram, saiam todos. E eles, nenhum saiu. E o homem, o alemão, era o Kai Uwe von Hassel, que era presidente do Parlamento, do Parlamento Europeu, o Kai Uwe von Hassel, que tinha a base de Beja, dos aviões, que eram os alemães, e que falava até para lá e tal. Bom, foi. O Congresso do Porto teve vários efeitos importantíssimos, mas um deles foi avisar e pôr o Dr. Mário Soares, não é, no seu sítio, porque ele durante algum tempo ainda pensava que realmente a direita, de 48 anos, era normal que o povo se revoltasse e não sei o quê. Bom, ele ali percebeu, quando nós estávamos ali, todos juntos e presos, ele percebeu que a ditadura estava a passar por ele. Bom, e aí atuou e agiu, pela primeira vez atuou e agiu, e foi realmente, teve uma atitude importante para nós na altura.
importante para nós. Bom, e, portanto, aliás, até o Costa Gomes, na altura, quando mandou para lá os paraquedistas, teve uma atitude também, que aliás voltaria a ter depois do cerco à Constituinte. Porque o cerco à Constituinte é outro momento, aí já não é o CDS. Aí são os partidos políticos todos. Essa é a evolução. Eu lembro-me, quando depois da Constituinte, aconteceu que se tentou fazer a continuidade da Constituinte no Porto. Bom, eu era o representante do CDS nessa tentativa. E o Pires Veloso disse que não há condições de segurança para a Constituinte continuar no Porto. E aí cada um foi para o seu lado, era esse rio que estava em cima da mesa. Bom, portanto, chegou-se a este ponto. Bom, enfim, mas realmente é verdade, quer dizer, o CDS esteve em todas, não é? E fomos sempre iguais. Muito bem. Poderíamos continuar, obviamente, a conversa sobre o PREC, mas temos o terceiro tema da sessão de hoje, que são as eleições de 25 de abril de 1976, as eleições para a Assembleia da República, as primeiras eleições para a Assembleia da República, portanto, 2 anos depois da Revolução de 1974 e 1 ano depois das eleições para a Assembleia Constituinte. Ora bem, o CDS é a grande estrela destas eleições de 1976. O CDS tinha tido, nas eleições de 25 de abril de 1975, tinha tido 434 mil votos, o equivalente a 7,61% e 16 deputados, e 1 ano depois, portanto, 25 de abril de 1976, eleições para a Assembleia da República, tem 876 mil votos, portanto, o dobro, 15%, 15,9%, quase 16%, passa de quarto para terceiro partido, portanto, PS, PPD, CDS, com 42 deputados. Portanto, é um enorme, enfim, penso que será talvez até um dos maiores crescimentos de um partido na história da democracia portuguesa. Isso é feito com base numa campanha com o título de Alternativa 76, com uma grande animação da parte do CDS. O CDS, na prática, está nesta campanha a fazer das suas fraquezas de 75 forças, não tinha estado no governo, era o partido da oposição, em 2 de abril de 75 não tinha votado a Constituição, era o único partido não socialista, como se dizia, e há uma intervenção, aliás, do professor Freitas do Amaral, num dos tempos de antena do CDS, em que ele diz mesmo: quem não gosta disto, vota no CDS. Portanto, esta CDS, digamos, era a grande alternativa em 76. A questão que eu vos ia colocar era a seguinte: isto parece ótimo, mas depois o professor Freitas do Amaral, nas suas memórias, dá também a entender que, enfim, que esperavam mais, isto que poderia ter sido ainda melhor. Esperavam mais. É verdade. O que é interessante, quer dizer, e dá uma ideia da dinâmica da época e daquilo que é as dinâmicas das revoluções, isto é, as situações mudam muito rapidamente. O CDS, que era o partido perseguido, em risco, em 75, um ano depois, é um partido com estas grandes expectativas e com boas perspectivas. E gostava que falassem desta dinâmica, isto é, deste CDS vencedor, portanto, na primeira parte, nos primeiros meses do ano de 1976, a seguir ao 25 de novembro e nas vésperas das primeiras eleições para a Assembleia da República. Como é que foi viver então o CDS, já numa situação muito diferente daquela que tinham tido uns meses antes? Eu posso falar, eu era o Estado-Geral, portanto tive alguma responsabilidade nessas eleições. Mas sem te querer interromper. As eleições foram em abril e em janeiro estava tudo preparado para se fazer as eleições. É verdade, tudo preparado. Tens toda a razão. Preparou-se as eleições de uma maneira... Não, foste tu que as preparaste. Não, enfim, eu ajudei. A secretária-geral. Era verdade, ajudei, mas o Adelino é que foi a cabeça dos projetos, e o Diogo, eu ajudei, era um homem mais do terreno. Mas para dizer fundamentalmente isto,
Mas é verdade, quer dizer, nós achámos, eu fiquei tristíssimo. Eu era deputado de Braga e tivemos 5 deputados por Braga, 5 éramos maiores que o PSD em Braga, coisas fantásticas. Éramos o segundo partido. Bom, eu fiquei tristíssimo quando não fizemos 6 deputados, meu Deus. Como é que foi possível? Bom, era tristíssimo e realmente houve outros. Nós estávamos à espera, nós estávamos com uma grande força. Sentíamos no país uma grande força. O voto contra a Constituição e a maneira porque é que o fizemos foi um ato de uma coragem enorme, sabe? Foi muito difícil aqueles deputados, aqueles 16 deputados levantarem sozinhos, não é? Bom, há uma declaração de voto do Vítor Sá Machado, que é um documento absolutamente fabuloso. É um documento redigido pelo Vítor e pelo Adelino, e é um documento absolutamente fabuloso, em que ele diz: nós votamos contra a Constituição socialista, mas não contra a Constituição democrática. Porquê? Porque uma Constituição que obrigatoriamente obriga o país a caminhar para o socialismo não é democrática. Porque uma Constituição que é democrática tem que admitir tudo aquilo que o povo soberano escolhe em cada momento. E isto era verdadeiramente assim. A Constituição inicial, por isso é que um grande momento da democracia foi a revisão constitucional de 82. Esse é um grande momento em que, finalmente, o poder militar é subordinado ao poder civil e realmente tudo começa a fazer sentido em termos de democracia representativa. Bom, portanto, o 76 foi realmente um grande momento. Foi um momento da alternativa, porque era verdadeiramente alternativa e nós aparecemos como alternativa. E tínhamos a força da coerência. Tínhamos a força da coerência, o discurso coerente, não é? E isso era de uma importância enorme. Nós não tínhamos desvios, como dizia o Eugénio, nós éramos uma grande equipe, não tínhamos desvios, sabíamos o que queríamos, tínhamos sofrido muito para conseguir aquilo que queríamos, tínhamos dado provas ao eleitorado de uma coerência que não era só teórica, que não era só do discurso, era de exemplo, E isso foi uma campanha absolutamente fantástica. Foi uma campanha fantástica. Aquele norte todo foi uma campanha. Bom, e em Lisboa, porque é que o Abcacis foi presidente da Câmara? Porque foi a CDS que escolheu em AD, porque tínhamos mais votos em Lisboa que o PSD. Onde isto depois era assim, não é? Em Braga também. Portanto, nós tínhamos realmente conseguimos ali uma posição muito grande, uma posição marcante em 76 muito grande. As eleições são noite. Mesmo assim, ainda em 76, e ainda no Norte, não é? Eu lembro em Lamego, no comício que fiz em Lamego, com violência. Já em 76. Já nas eleições. Mas aí, aqui para nós, os meus amigos PSDs não se zangam, mas aí algumas coisas vinham dali, porque nós estávamos realmente a entrar no campo deles e estava ali, e então eles punham normalmente um bêbado, portanto, no comício. E é evidente que a gente tinha que tirar o bêbado para fora. Os malandros estão a exercer violência com o pobre homem, pronto. E estragava-se. Bom. E portanto, era mesmo em 76, Sim. Eu devo dizer que em 76 fomos impedidos de fazer, com o general Galvão de Melo, fomos impedidos de fazer um comício em Caminha. Em Caminha, exatamente. E em Amarante, começar que em Amarante foi uma coisa complicadíssima. Exatamente. Nós conseguimos ultrapassar o cerco que nos fizemos com alguém das nossas equipas num carro com uma pistola apontada. E foi assim que se abriram caminhos que se conseguiu sair de lá. Não se fez o comício. Não se fez esse comício. Portanto, a violência foi uma coisa que acompanhou ainda as eleições de 76. E depois há uma outra realidade que nós precisamos de não nos esquecer. É que aquilo que eram chamados os caciques estavam no PSD. Não estavam no CDS. Perfeitamente. Aquele voto fácil, comandado, não foi para nós, não podia ser para nós. Agora, nós tivemos um grande resultado. Foi um resultado decorrente de um esforço enorme para se poder chegar. Eu sei que em Viana do Castelo, fui cabeça de lista para Viana do Castelo, nós fomos a todas as freguesias do distrito. Em algumas tivemos algumas dificuldades. Vai a esta série de diálogos que o IDEAL organiza, o Luís Sampaio. O Luís Sampaio participou na minha campanha em Viana do Castelo,
A juventude, aliás, foi extraordinária nessa campanha. Aconteceram coisas magníficas, daquelas que nos davam ânimo para no dia seguinte, de manhã, a gente dizer vamos começar outra vez de novo. Porque, de facto, foi tão difícil, foi tão complicado, deu tanto trabalho. Só para dizer, eu, como digo, era assistente na Faculdade de Engenharia do Porto, estava às minhas aulas, porque os cartazes faziam alusão aos ratos fascistas que era preciso sanear, que era o João Porto e eu. Exatamente. Bom, portanto, eu dava as aulas, não dava pretexto para que houvesse problemas. Tive alguns problemas com alguns alunos, mas também a gente tem algumas armas para que eles depois não tenham sucesso naquilo que intentavam. Eu, entre janeiro e março, entre o Porto e Viana do Castelo, fiz mais de 3.000 quilómetros. Porque todas as tardes saía do Porto para Viana do Castelo, ou jantava em Viana do Castelo, ou jantava no Porto, para fazer sessões de esclarecimento, para poder estar com os núcleos locais, para entusiasmar, para que... Bom, isto é um trabalho enorme. De facto, em Viana do Castelo, nós que tínhamos eleito um deputado na Constituinte, o António Norton de Matos, duplicámos a educação, passámos a ter 2 deputados, e depois voltámos a ter um belíssimo resultado nas autárquicas, onde os resultados das autárquicas em dezembro... sim, exatamente. Por um grande resultado. Repare, melhor ainda que nas legislativas. Nós nestas legislativas elegemos 42 deputados. Este grupo parlamentar só foi ultrapassado na AD. E nós fazemos isto. É preciso não esquecer que no dia 2 de abril começou a campanha eleitoral para as legislativas. No dia 14 ou 15 foi assinado o primeiro pacto. No dia 2 de abril de 76 votámos contra a Constituição e no dia 25 de abril, 3 semanas depois, estávamos a fazer as eleições. Não havia praticamente tempo para respirar. A frequência dos acontecimentos e a intensidade dos acontecimentos foi uma coisa brutal. Não se pode imaginar, apesar da vida hoje ter acelerado muito mais do que era necessário, mas não se pode imaginar o que é que tudo isto significava. Mas eu acho que nós tivemos um excelente resultado. Era muito difícil ter mais do que isto. Nós tínhamos algum teto que limitava os nossos resultados, e estes resultados depois foram muito bons nas autárquicas, em que elegemos 32 câmaras, tivemos 8.500 mandatos, quase o dobro do PCP. É verdade. Foram valores fantásticos. Este ano de 76, saído nós de todo o PREC, saído nós do verão quente, foi realmente um tempo fantástico. Eu volto a dizer, houve aqui, de facto, uma entrega dos militantes, das senhoras, da juventude. Viveu-se isto numa grande alegria. Deixa-me que eu conte, e termino aqui, dizer que nós tínhamos no distrito de Viana do Castelo uma freguesia que era a nossa freguesia, que é a Fontão. Fontão fica na separação, fica no limite entre o concelho de Ponte de Lima e o concelho de Viana do Castelo. E então, o slogan de Fontão, que passou depois, era: o povo desta aldeia vota na Coreta Correia. E fazia música durante a campanha. Isto fazia música durante a campanha. E foi sendo assim, e só por isso tudo é que foi possível obter os resultados que tivemos. Eu, durante 3 semanas da campanha eleitoral, fui viver para Viana do Castelo, fui viver para Ponte de Lima. Abandonei a minha casa, a minha família ia ver-me aos fins de semana ou quando havia oportunidade, porque o resto foi uma entrega total a tudo isto. E este espírito foi sempre o sinal, foi sempre o exemplo que a direção do partido deu a toda a gente. E toda a gente não podia não estar de acordo, não podia não estar em sintonia com esta entrega. O Basílio diz, fala do Adelino. De facto, o Adelino nisso não tinha horas, não tinha sono, não tinha nada. O que ele queria era estar com as pessoas, o que ele queria era fazer o CDS subir. E ele foi um exemplo, e foi para todos nós um multiplicador do nosso esforço. Exatamente. E o inspirador.
exemplos fantásticos do Adelino. Vamos... Estava só uma... Diga, doutor. O Adelino era uma pessoa, ele ia ao Porto, metia-se num DS, tinha um coisa guiado para um motorista, dormia com muita facilidade, e ao Porto falar com um militante que estava aborrecido, por exemplo, um dos que estava aborrecido, era o Rui Oliveira, que era médico do Alma, foi secretário-geral do partido, depois um grande secretário-geral, mas era um homem que tinha um feitio difícil, e de vez em quando o Adelino metia-se no carro, ia lá falar com ele e voltava para Lisboa. Era extraordinário. Só para dizer que eu acho que o Adelino desempenhou um papel fundamental no partido, porque ele era o confessor do partido. Era, exatamente, era o confessor do partido. Era a pessoa a quem nós nos dirigíamos quando tínhamos alguma razão de queixo ou alguma mágoa, era com ele que a gente se entendia. E teve sempre uma capacidade de ouvir e de resolver os problemas que era verdadeiramente fantástica. Ele foi um grande fator de unidade do partido. Então não foi. Vou introduzir agora o tema, o quarto tema, que é o tema de mais um passo que o CDS dá, que é a sua entrada no governo em 23 de janeiro de 1978, um governo, que é o segundo governo constitucional, com o Partido Socialista, um governo presidido por Mário Soares. E aqui podemos levantar várias questões. A primeira é da relação do CDS com os outros partidos. E, mais uma vez, recorrendo às memórias do professor Freitas do Amaral, há um dado muito interessante nessas memórias. Diz ele que entre 1974 e 1979 terá falado com Sá Carneiro, diz ele, 4 ou 5 vezes. E com o Dr. Mário Soares, muito mais vezes. Isto é, teria um contacto muito maior com o Dr. Mário Soares. É óbvio que, por vezes, quando os partidos estão próximos, a rivalidade é maior do que quando os partidos estão um pouco mais afastados ou têm filiações mais afastadas. Mas é interessante aqui pensar nesta relação que já em 75 e em 76 o CDS tem com o Partido Socialista e, sobretudo, com o Partido Socialista liderado por Mário Soares. Por outro lado, pensar também nas circunstâncias difíceis em que este governo é formado. Estamos no âmbito do primeiro acordo de ajuda do Fundo Monetário Internacional a Portugal, isto é, pagar um bocadinho a fatura da Revolução e das dificuldades de uma economia que tinha sido parcialmente subvertida pela Revolução em 74 e 75 e também pelas circunstâncias internacionais que tinham mudado, com a crise do petróleo de 73, que deixou um impacto grande com a subida dos preços da energia. Portanto, aqui o que temos é, por um lado, o CDS desempenhar um papel que é um bocadinho um papel de bombeiro do regime, no sentido de viabilizar um governo numa Assembleia da República onde o Partido Socialista era o maior partido, mas não tinha maioria absoluta, e portanto era preciso viabilizar um governo, isto é, de facilitar a formação de um governo que era um governo que iria desempenhar uma missão fundamental para o país, isto é, a de interlocutor do Fundo Monetário Internacional para salvar as finanças públicas, mas por outro lado também uma outra dimensão que é um bocadinho, isso tem sido chamado a atenção, que é a legitimação total do CDS, isto é, que estava obviamente legitimado democraticamente, 800 mil votos, 42 deputados, não precisaria de mais, mas apesar de todo esse reconhecimento de um partido que tinha sido ainda, e lembro isto, na campanha eleitoral de abril de 1976, o Partido Comunista, nos seus tempos de antena, ainda se referir ao CDS como o partido dos fascistas, quer dizer, ainda era assim que responsáveis do PCP, não eram anónimos do PCP, eram dirigentes do Partido Comunista, se referiam no tempo de antena na RTP ao CDS. Portanto, há esta dimensão também, e claro, uma terceira dimensão que é esta situação do CDS, o que fazer com 42 deputados, o que fazer como progredir. Sabemos que vai
dar em direção à Aliança Democrática em 79, mas há esta fase inicial do acordo com o CDS. Só para um último dado, que pode ser um dado muito interessante, curioso. O CDS é o partido, dos 4 grandes partidos, o partido que mais perseguido e que esteve afastado do poder em 74 e sobretudo em 75, fora dos governos provisórios, mas entre 1976 e 1983 o CDS é o partido que mais tempo passa no governo. Mais tempo do que o PSD e mais tempo do que o PS. Quer dizer, é uma inversão completa. Como é que viveram também essa inversão da situação do CDS? Talvez possa começar o Dr. Basílio Horta, que foi ministro neste segundo governo constitucional. Ora bem, a história do segundo governo constitucional, que é o segundo governo constitucional que estamos a falar, merece ser contada e merece ser vivida. Porque foi um grande governo, a quem o país deve muito, muito. Um grande governo, talvez um dos melhores governos e dos mais difíceis governos em democracia. A história é a seguinte: em 76, o Partido Socialista é eleito, faz governo minoritário. E em 76 há uma crise económica e social enorme, enorme, que o Partido Socialista não consegue resolver sozinho. Foi o retorno do 11 de março de 75. Foi a destruição da economia do 11 de março de 75, que depois se vem revelar em 76, e o Partido Socialista tem o primeiro grande embate das nacionalizações, da destruição do tecido económico, da ruína financeira do Estado. Bom, e não consegue fazer. O Ministro das Finanças, que na altura, coitado, estava nervosíssimo. Eu lembro-me de um debate parlamentar em que o Adelino teve até pena dele, porque a certa altura teve que começar não, porque o senhor estava nervosíssimo, porque realmente era uma coisa muito complicada, porque eu estava convencido que o Dr. Mário Soares ia vender ouro, porque não havia dinheiro para pagar os nossos compromissos externos, como vai ver, e não vendeu. Portanto, havia ordens de pagamento do Banco de Portugal, na altura os bens essenciais eram pagos em dólares, que não havia cobertura. Bom, foi um problema gravíssimo. Quando, a certa altura, portanto, há uma moção de censura posta a esse governo. E o governo cai, quer dizer, o CDS teve que votar contra, a favor dessa moção, não ficou sozinho, o governo cai. Nessa altura, o Sr. General Ramalhianes chama os partidos, chama nomeadamente o CDS, e diz: eu agora só dou posse a um governo que tenha uma maioria estável e coerente. Foi a expressão, estável e coerente. O doutor Diogo e o Adelino imediatamente disseram: bom, nós vamos ter que olhar para isto e nós não vamos entrar no governo sozinhos. Não vamos entrar. Portanto, queremos que o PSD venha connosco e entre connosco. E começa a haver um contacto aí, e começámos a falar com o António Luciano, que estava a ser líder do PSD na altura. Mas só que estava numa situação muito difícil, porque o doutor Sá Carneiro estava a voltar do seu exílio. E, portanto, começou a haver ali um embate e uma grande instabilidade dentro do PSD, do PPD, na altura, uma grande instabilidade. De tal maneira a instabilidade se deu que o PPD não conseguiu entrar no governo. Havia quem quisesse, o António Luciano, por exemplo, mas havia uma forte pressão contra e o PSD não entrou no governo. E então, o que é que aconteceu? Colocava-se ao CDS a questão de entrar no governo ou não entrar no governo. Bom, e aí foi a primeira vez em que se verificou a ala mais à direita do CDS. Não viu com bons olhos a nossa decisão, não viu. Porque nós entendemos que devíamos entrar no governo. Porquê? Por patriotismo, tão simples como isso. O país estava numa desgraça completa. Estava a economia completa, o desemprego completo, estávamos sem nenhum tipo de expressão externa e de respeitabilidade externa. O que é que íamos fazer? De eleições antecipadas? Outra vez? Para dar o mesmo resultado? Quer dizer, qual era o que se impunha ao CDS? Mais até do que a chamada, enfim, há pouco o Sr. Professor dizia, que era a legitimação, enfim. Mais do que isso, aquilo que foi decidido foi como é que nós assumimos a responsabilidade. O PSD não pode. Portanto, nós vamos a reboque. E aí foi a primeira vez, é muito importante, em que o CDS também foi ele próprio. Senão, nós somos, o CDS, respeitamos muito o PSD, mas somos diferentes. Somos diferentes e até em alguns momentos antagónicos. Em alguns momentos. Bom, somos diferentes. Respeitamos, falamos, mas não.
era realmente uma posição muito clara que o CDS tinha. Aliás, o Adelino tinha uma expressão muito interessante, dizia: o PSD está simultaneamente à nossa direita e à nossa esquerda. E fazia assim: o problema é quando fecha as pernas, nos esmaga. Bom, um bocado isso, não é? Bom, isto tinha alguma razão, isto é verdade. Mas estava realmente também à nossa direita. Também estava à nossa direita. Foi importante a gente dizer isso e hoje lembrar-se disso. E, portanto, nós decidimos ir para o governo com o Partido Socialista. Eu queria dizer ao Sr. Professor o seguinte, porque eu estava a dizer que foi um governo a que o país deve muito. Porque nós não tínhamos dinheiro para comprar comida. Não tínhamos. Naquela altura, a comida era feita com um boletim de registro de importação, que tinha que ter um boletim de autorização de exportação de capitais. E os boletins de exportação de capitais eram emitidos e não pagos. E, portanto, os fornecedores só nos pagavam a pronto. Só nos forneciam a pronto. Tivemos várias vezes as senhas de racionamento feitas. O Dr. Mário Soares nunca consentiu que isso fosse feito. Nós distribuíamos bacalhau 2 vezes por ano. Uma boa distribuição no Natal e uma pequena na Páscoa. E para mostrar que nós estávamos bem, porque o Dr. Mário Soares não queria as senhas, pediu-me a mim, que era Ministro de Comércio e tinha esse peso enorme, vá à televisão e diga cá tudo e tal. E assim foi. Eu fui a tudo, olha, há tanto bacalhau que temos de fazer uma diminuição, uma distribuição extra. Os últimos quilos de bacalhau foram distribuídos. E a verdade é que surtiu efeito. Surtiu efeito porque realmente os desembarcamentos começou a diminuir e as pessoas começaram a ter alguma confiança. O que nos salvou foi uma coisa chamada PL 480, Public Law 480, que era uma lei dos Estados Unidos que ofereciam dado cereais aos países subdesenvolvidos, Bangladesh e tal, e nós fomos ao objeto da Public Law 480. Veio o trigo gratuito, veio o milho gratuito, com os trigos fizemos as massas, com os milhos fizemos os tutores, e começámos, e depois veio o FMI. A Teresa Terminasse, primeira vez. O ministro das Finanças chamava-se Vítor Constâncio, um grande ministro, depois tão maltratado foi, um grande ministro. Nós estávamos sempre em conselhos para assuntos económicos, sempre. Era praticamente permanente, porque não havia hipótese nenhuma, não é? Houve momentos absolutamente cruciais em que eu já não sabia. Olha, eu vou-lhe dizer como era assim. Às sextas-feiras, o doutor Silva Lopes mandava-me um papel pequenino, com o dinheiro que eu podia gastar na semana seguinte. Ele fazia assim no Banco de Portugal, ele cativava as verbas essenciais, combustíveis, remédios, aquelas verbas essenciais. E depois havia umas pequenas coisas que nós podíamos ir comprando, não é? E essas eram as verbas que vinham, e eram 30 mil contos os boletins de registro de importação que nós podíamos assinar, era tudo contado ao milímetro, tinha um secretário de Estado quase só para isso. Bom, e já agora conto-vos uma coisa que eu costumo contar de graça, para se perceber o que era o espírito do Mário Soares. Em plena crise, uma vez telefona-me, muito zangado. E eu, claro, não conhecia o mal, era o primeiro-ministro, não, o ministro disse, mas o que é que você anda para aí a fazer? Eu disse, Sr. Ministro, estamos aqui, quer dizer que faltou o leite ou o pão, que era aquilo, era o que acontecia. Mas o Sr. Ministro, diga lá o que é. Eu fiz anos, está em dezembro, fiz anos. Maria de Jesus foi ali ao último figurino para me comprar uma gravata do Givenchy e dizem que você não me deixa importar. Eu disse, como, Sr. Ministro? O que é que o senhor está a dizer? Gravata do Givenchy. Sim, gravata do Givenchy. Qual é o problema? Você está a transformar isto numa Polónia. É uma coisa deliciosa, não é? Quer dizer, em plena crise, não é? Em plena crise, não é? Então, isso é uma coisa deliciosa, porque era ele. Isto era ele, não é? Eu rapidamente, era assim, eu era um homem que mesmo na maior crise possível, eu via sempre um oásis na frente dele, via sempre uma coisa cor-de-rosa na frente dele. Bom, e isso ajudou-nos muito. Portanto, foi um governo patriótico, um governo que salvou a sociedade portuguesa de problemas seríssimos que poderiam existir, porque havia falta de bens alimentares, houve problemas muito sérios e conseguiu-se passar pelo buraco da agulha. E depois veio, olha, sabe como é que foi? A certa altura a crise era tão grande que o Dr. Vítor Constâncio foi ao Banco Mundial de Washington com uma carta do Dr. Mário Soares e veio lá com 500 milhões de dólares. Bom, não é nada, hoje não é 500 milhões de dólares hoje, não é nada, bom. E foi com isso que a gente conseguiu safar-se. Enquanto não veio o apoio dos Estados Unidos e o apoio do FMI, foi com esses 500 milhões que nós conseguimos gerir as coisas e começar a safar-nos da situação em que estávamos.
Bom, depois o governo teve um fim triste, mas isso já é outra conversa. Muito bem. Engenheira Ana Correia, se... Só quero dizer uma coisa que é a seguinte. Sim, diga. Na véspera da votação da moção de censura, o Partido Socialista tentou que o CDS votasse votasse a favor da moção de censura. E com um argumento de que o Álvaro Cunhal estava à espera de um telefonema do PS para votar favoravelmente a moção de confiança ao governo. A moção de confiança, exato. A moção de confiança. É o Basílio e o Adelino quem dizem, depois de que se passou, o Dr. Mário Soares não fala com o Álvaro Cunhal. É verdade. É exatamente. E quando foi da votação, nós estávamos todos cheios de medo que o PS tivesse o voto do PC. Exatamente, tens toda a razão. A moção de censura foi reprovada com os votos contra de todas as bancadas e o único voto a favor do PS. Bom, isto para dizer o quê? Que depois, quando se faz a conversa com o CDS, quando se tentou fazer a conversa com o PSD, o PC já não foi contactado. De facto, a nossa coerência valia muito, porque as pessoas sabiam que podiam confiar na nossa palavra. Com todos os sacrifícios que nós fizéssemos e fizemos, eu posso lhe dizer, o Adelino teve que ir de propósito ao Porto, falar com militantes do mais alto nível do partido. Joaquim Polónia, por exemplo, que era presidente do Congresso. Que admitiram demitir-se do partido por causa desta aliança com o partido. É verdade. Nós tivemos no Porto uma crise enorme por causa deste governo e foi o Adelino, foi eu que lhe fiz o cinema, e ele veio ao Porto, contou mais ou menos estas coisas, não contou tanto nem tão explicitamente, e as pessoas convenceram-se que realmente, pelo país, nós precisávamos de entrar no governo. Queria dizer também aqui que isto tudo depois deu uma amizade enorme entre o Dr. Mário Soares e o Adelino da Mar da Costa. Eu estive num aniversário em casa dos pais do Adelino, em que o Dr. Mário Soares e o Dr. Maria de Jesus estiveram também presentes. E isto significa que, no fundo, eu acho que o facto das pessoas terem posições diferentes às vezes ajuda muito ao diálogo. Porquê? Porque as águas estão separadas. O problema complicado, como dizia o professor Rui Ramos, é quando no fundo há alguma sobreposição, porque essa sobreposição traz alguma dificuldade de saber quem vai ganhar com isso. O entendimento com o Partido Socialista e com o Dr. Mário Soares foi sempre um entendimento fácil de ter, porque era muito apreciada a nossa coerência, e a nossa coerência valeu, de facto, aquele crédito para nós passarmos de um pobre partido fascista, perseguido, não sei o quê, a partir do governo, primeiro com o PS e depois, 2 anos depois, com o próprio PSD, nos apreciou da mesma maneira. Professor Rui Ramos, deixa-me só dizer aqui uma coisa muito rápida. Diga. Daquilo que o Eugénio diz. Uma das condições que nós pusemos para ir para o governo com o Partido Socialista é que o PS não falava com o Partido Comunista. E não havia nenhum acordo entre o PS e o PC. E foi por suspeitarmos que havia um acordo entre o PS e o PC na agricultura. Por suspeitarmos é que o governo acabou. E já agora, também em relação à ligação do Adelino Mar da Costa com o Dr. Mário Soares. Uma vez o Dr. Mário Soares disse-me isto, uma coisa engraçadíssima. Disse, Paulo, mas e você sabe porque é que o governo caiu? Porque o Adelino não esteve no governo. Porque aquilo não era um governo de coligação, era um governo de apoio parlamentar maioritário. Exatamente. De coligação. E, portanto, entendeu-se que, portanto, era eu, que era o número 3, mas não antes. A questão era... Bom, e foi uma pena, porque o Adelino dava um excepcional Ministro da Educação, ou um excepcional Ministro dos Negócios Estrangeiros, embora o Vítor Santos Machado foi um excepcional Ministro dos Negócios Estrangeiros. Aliás, o Vítor Santos Machado era um político de exceção. Verdadeiramente. E um dos homens que mais prejudicado foi pelo CDS. Ele foi saneado da Gulbenkian. Depois acabou por ir para o presidente, mas foi saneado da Gulbenkian. Foi um grande ministro. Mas o Adelino, se estivesse nesse governo, se calhar, era capaz de ser verdade, se calhar o governo não teria caído. E a história era outra.
E a E a história teria sido outra. E agora, chegamos ao fim, e creio que já falámos aqui várias vezes do engenheiro Adelino Mar da Costa, foi secretário-geral do CDS, foi vice-presidente do CDS depois, e eu creio que poderíamos talvez terminar esta sessão com as breves, enfim, as memórias de cada um da relação que tiveram com aquilo que já definiram de uma maneira muito curiosa como o confessor do partido, o que dá logo a ideia da importância que teve, mas talvez acabar com as vossas memórias desse convívio intenso que devem ter tido com Adelino Mar da Costa nesses 6 anos, de 1974 a 1980, no CDS, quando a democracia portuguesa estava a ser construída e com muitos riscos, não só os riscos da influência de partidos contrários à democracia, como ao Partido Comunista, mas também com estes enormes riscos de desequilíbrios financeiros e económicos pelo que o país continuou a passar, aliás, durante quase uma década. Mas talvez acabarmos com as vossas memórias do engenheiro Adelino Mar da Costa. Bom, eu acho que o Adelino tinha as qualidades que tiveram os 3 pais fundadores da Europa. Era um democrata convicto, era um homem que percebia o outro lado da sua posição e era um homem carregado de esperança. Não havia dificuldades para ele. Ele ultrapassava qualquer dificuldade com a esperança, com a alegria e com o otimismo. E foi isso que nos transmitiu. E eu acho que toda essa esperança e todo esse otimismo foi essencial para que nós tivéssemos a coragem, eu acho que coragem é a palavra exata, para suportar o que se suportou durante todo aquele tempo, que foi os 16 meses que mediaram entre a fundação do CDS e o 25 de novembro. Foram, de facto, meses de grande dificuldade. Eu devo dizer que boa parte desse tempo eu tive que dormir fora de casa. E quando foram das eleições... Em Celurico de Baixo, dormiste algumas vezes lá. Exatamente. E quando foi das eleições constituintes, pus a família em Espanha para estar à vontade para poder fazer a campanha eleitoral. Porquê? Porque sabíamos que tínhamos 3 jovens, 14, 15 anos da JC, presos em Custóias, que eram interrogados sobre as atividades que o João Porto, Luís Azevedo Coutinho e eu fazíamos. E soubemos também que às 3 da manhã de um dia, em Custóias, foi simulado um fuzilamento dos miúdos. E, portanto, a única maneira de eu ter liberdade para o fazer era poder andar à vontade. Se tivesse que fugir, fugisse e não ter que me preocupar com mais ninguém. Por isso pus a família em Espanha e durante as 3 semanas da campanha, por aqui estive sozinho, dormindo em sítios diferentes. Mas o chegarmos à beira do Adelino era o sinal de que o amanhã era melhor do que o hoje. E tínhamos aí um ganho de força, de coragem e de vontade de recomeçar o trabalho, que era extraordinário. Eu acho que ainda havia outras qualidades que o Adelino tinha e que é curioso. Não eram opostas às qualidades do Diogo, mas completavam-nas. Porque o Diogo aparentemente era uma pessoa rígida. Eu digo aparentemente e sublinho aparentemente. O Adelino era flexível. O Diogo aparentemente era formal e legalista. O Adelino era uma pessoa que cultivava a proximidade. O Diogo era aparentemente frio. O Adelino era criativo, era explosivo de criatividade. E esta complementaridade de feitios e de qualidades deu uma força enorme à nossa equipa e ajudou imenso à coesão da nossa equipa. O Adelino era um homem que não conhecia sacrifícios para o partido. Ele casou com o partido antes de casar.
E isso significava que estava disponível para tudo, para fazer as viagens mais incríveis, para escrever os textos que fosse necessário, às horas a que fosse, para ter os encontros que fosse necessário ter. Eu acho que sem o Adelino o partido não teria sobrevivido. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Bom, Nós do IDL devemos muito, nós, eu falo de nós porque todos nós somos do IDL, nós no IDL devemos muito ao Adelino. A conceptualização do IDL, daquilo que seria o IDL, o convencer a Fundação Konrad Adenauer a apoiar o IDL, é todo um trabalho enorme do Adelino. E depois, quando ele foi presidente do Instituto, alargou de tal forma a vida do Instituto, designadamente com o trabalho editorial e com o trabalho de formação política, que o Instituto foi completamente diferente a partir daí. E foi, como eu contava há bocado ao Francisco Pinto Machado, foi um instituto que por 2 vezes o Presidente da República veio a sessões do IDL. E isto naquele tempo não era fácil, mas dá conta de facto do prestígio que o IDL tinha, e isso também nós devemos ao Adelino. Eu não falo do Adelino sem emoção. Obrigado. Eu também. Enfim, eu até me custa falar do Adelino, porque eu quase que era um programa. O Adelino era uma pessoa tão. Como político, o Adelino era um homem de centro-esquerda. Era um homem que equilibrava a liberdade com os direitos sociais. E era um homem cujo diálogo, que podia perfeitamente fazer o seu diálogo, quer à direita, quer à esquerda, perfeitamente, com grande tranquilidade. Com grande tranquilidade. Era um homem que tinha um grande conhecimento. Eu, aliás, conheci o Adelino, conheci-o antes do 25 de Abril. Nós os dois éramos os diretores-gerais mais novos da Administração Pública Portuguesa antes do 25 de Abril. O Adelino era diretor-geral do Ministério da Educação e eu era no Ministério das Corporações. Tínhamos 20 e poucos anos. Bom, mas conhecia-o, enfim, como diretor-geral, eu sabia que era muito novo, eu também era, tínhamos sempre esta coisa. E depois, quando o partido, na fundação do partido, aí sim, e aprendi muito com ele, e grande exemplo, como político, era realmente isto. Era um homem, e aliás, lembro-me, quando Francisco Pires veio, era uma tendência já liberal, era o Lotofir, era uma tendência mais à direita. Nós tínhamos ali, foi a primeira vez no partido, em que se criou ali 2 polos, um polo mais à direita, mais liberal, e um polo mais democrático cristão. E o Adelino claramente estava no polo mais democrático cristão, com o Diogo, comigo, enfim, com o Eugénio. Portanto, ele era realmente assim. Portanto, quando nós entramos no Partido Socialista, ele não teve dúvidas nenhumas em o fazer. E, como dizia o Eugénio, foi um preço muito complicado dentro do partido, muito dentro do partido, porque a verdade é esta. Havia umas bases do partido, já nessa altura, já falo hoje, naquela altura, que estavam à direita da sua direção. E, portanto, este diálogo, fundamentalmente a partir do 25 de novembro, porque antes não, este diálogo nem sempre foi fácil, nem sempre. Mas conseguiu-se, como dizia o Eugénio, com o Adelino, que era o confessor, que era o cimento dessas diferenças. Ele conseguia cimentar essas diferenças sempre indo mais longe, e fomentando a esperança e a conciliação e o ponto de encontro entre as várias tendências dentro do partido. Portanto, como político, era um homem muito importante. E realmente, como eu dizia, um democrata cristão, claro. E o democrata cristão não é de direita. Um democrata cristão, se quer ser, não é de direita. Também não será de esquerda. Havia a democracia cristã no Brasil e também do Padre Boff e tal, isso aí, claro que é outra coisa. Mas o democrata cristão, tal como eu vejo, não é um homem de direita, é um homem tolerante, centrista, e que tem, manifestamente, alguns aspectos que estão à esquerda da direita tradicional. Não é? É evidente que a raiz não é a mesma, a raiz não é obreirista, o democrata cristão não tem uma raiz obreirista, e daí se distingue do social-democrata, não é? Porque tem essa raiz obreirista, e depois outras coisas que vêm, que saltam daí. Mas a verdade é que há um encontro neste equilíbrio entre liberdade e direitos sociais que fez a Europa. Quem fez a Europa foram sociais-democratas e democratas cristãos. Em conjunto,
falando, conversando, entendendo-se. Bom, se calhar, enfim. Bom, portanto, isto complicou. Como pessoa, eu não tenho palavras para descrever, era um santo. O Adelino não era um santinho, era um santo. Era mesmo um santo. Era um homem com uma capacidade de escutar os outros, de se dar aos outros. Eu lembro mesmo no Partido Comunista, mesmo no Partido, o Jerónimo de Sousa, se eu ouvisse isto, sabia o que estava a dizer. Mesmo no Partido, e eu estou a dizer isto, vou explicar porquê. Ele sabia, porque a verdade é que mesmo aí ele ouvia e olhava para o Partido Comunista e para as pessoas, não era para o partido, para as pessoas que estavam na Assembleia. E eu entendia-as quando falava com elas. Era assim, era um homem que só via nos outros a humanidade, não via, não perguntava de onde vinham, só perguntava para onde queria ir. Era assim, era um homem. E depois era espontâneo, entrava em casa dos amigos, não é? Dizia, para onde é que vai ir para a cozinha fazer um mexido, um estrelado, para os miúdos? Era realmente tinha a simplicidade dos grandes homens, tinha a falta de vaidade dos grandes homens, tinha a simplicidade dos génios, era um homem que, quando quis saber economia, estudou e sabia economia que nunca mais acabava, e finanças públicas, que não era a área dele, a educação era. Portanto, o Adelino, sabe que, professor, e com isto termino, a evolução política do país tinha sido completamente diferente se o Adelino não tivesse morrido no dia 4 de setembro. Completamente diferente. Porque ele estava muito próximo já do Dr. Sá Carneiro, morreram os dois, tinha sido muito próximo, depois era de uma simplicidade. Olha, vou contar uma coisa, uma simplicidade enorme. O Diogo tinha um problema de coluna complicado, tinha uma coisa, e houve uma altura em que ele estava na casa dele, na Quinta da Marinha, deitado, e o Adelino estava aos pés da cama a tomar notas, não é, daquilo que ele dizia, não é, para depois fazer, quer dizer, era assim, quer dizer, era um homem de uma modéstia e de uma simplicidade, um tipo genial, porque era genial, mas de uma modéstia, de uma simplicidade, assim, não tinha problema nenhum, era assim mesmo. Foi assim que ele atuou, foi assim que o partido se fez. Como dizia o Eugénio, não teria havido CDS sem o Adelino. Muito obrigado. E ao mesmo tempo, muito profundo. Muito obrigado aos dois. Deixa-me só dizer uma coisa. Diga. Eu estive numa sessão com sacerdotes do distrito de Braga, no Sameiro. O Adelino deu uma lição de teologia e do sentido e da importância do Concílio Vaticano II, que muitos sacerdotes diziam, nunca ouvi nada assim. Portanto, era isto que o Basílio dizia. Mas, ao mesmo tempo, era um homem muito profundo e muito sólido naquilo que pensava e naquilo que dizia. Muito obrigado. Escrevia com obrigado. Não, professor Ramos, deixe-me só contar. Diga. Quando a minha filha Castanha, a minha filha Raquel, foi batizada pelo Dom António Ribeiro, porque ele era de Selico de Basto, portanto era da nossa, e batizado, ele ainda não era cardeal ainda, era bispo, não era cardeal patriarca ainda. E eu nunca mais me esqueço, porque o padrinho era o António de Sousa Franco, e então nunca mais me esqueço, o António Luciano e o Adelino a discutirem teologia com o Dom António Ribeiro. E não distinguia quem era o bispo e quem era os leigos, não distinguiria, não é? Porque realmente tinham um conhecimento profundíssimo da teologia e realmente eram pessoas com uma cultura invulgar. Pronto, peço desculpa, agora não digo mais nada. Não, olha, agradeço e agradecemos todos os testemunhos que aqui deixaram da vossa experiência na fundação, não apenas do CDS, mas da democracia portuguesa. Agradeço-vos pelo testemunho, agradeço-vos também, e acho que é justo, pelo papel que tiveram e que as gerações que vieram a seguir podem apreciar num país novo em que puderam viver, um país muito diferente daquele em que tiveram de lutar para instaurar as condições que permitiram depois o desenvolvimento e a liberdade, vivermos em liberdade num país mais próspero. Portanto, obrigado também por isso e acho que vale, acho que é
absolutamente justo deixar aqui este reconhecimento ao Dr. Basílio Horta, ao engenheiro Eugênio Anacoreta Correia e a todos aqueles que estiveram com eles nesses anos de começo, do recomeço e da refundação do nosso país. Com isto, dou por encerrada a sessão. Passarei a palavra agora ao Dr. Ana Bastos ou ao Dr. Pinto Machado, de qualquer maneira dizendo também da minha parte o gosto que estive em estar aqui, o interesse com que segui estes depoimentos importantes não apenas para a história do CDS, mas para a história de Portugal, porque é mesmo assim, isto foi este tempo que se esteve a viver é dos tempos mais importantes da história portuguesa das últimas décadas e creio que o seu conhecimento é fundamental para podermos apreciar e compreender o tempo em que vivemos hoje. Portanto, muito obrigado mais uma vez aos dois por estes contributos. Muito obrigado. Muito obrigado a si por estar aqui connosco. Obrigado. Muito obrigado, professor Rui Ramos. Não é, eu passaria só para encerrar a sessão a palavra ao Diogo Feio, agradecendo também em meu nome e em nome do IDL a presença do Dr. Basílio Horta, do engenheiro Eugênio Anacoreta Correia e do professor Rui Ramos e o testemunho que nos deixaram aqui, porque de facto houve muita luta, houve muita dificuldade, mas houve muito brilhantismo e há uma coisa certa, é que valeu muito a pena. Diogo, passo-te aqui a palavra. Muito obrigado, Francisco. Eu começo por pedir desculpas não ter estado desde o início da sessão, não me foi possível por motivos de agenda. Agradecer muito ao Francisco Pinto Machado e ao Pedro pelo trabalho que fizeram para que esta sessão fosse possível, numa altura em que os partidos em geral e o CDS também têm tantos desafios pela frente. É essencial conhecer a história, é essencial conhecer o passado e poucos dias depois de uma revolução que trouxe a Portugal, no 25 de Abril, a democracia, eu acho que hoje o IDL deu um enorme tributo a essa mesma democracia com este conjunto de histórias que podemos ouvir e com a possibilidade que muitos como eu hoje têm de continuar a poder falar da democracia cristã, o que não seria possível se personalidades como o Dr. Basílio Horta, o engenheiro Eugênio Anacoreta Correia, não tivessem, há muitos anos atrás, criado as condições para isso mesmo. Queria agradecer aos três, ao professor Rui Ramos, que me habituei com prazer a ler e também a ouvir. Sou um ouvinte do O Resto é História e se calhar aqui hoje vários temas possíveis. Eu fiz aqui uma seleção desde histórias à volta da Constituinte, histórias à volta do CDS, histórias à volta de um governo entre o PS e o CDS, que foi um dos dois únicos que juntou partidos parlamentares à esquerda e à direita, o outro foi entre o PS e o PSD, das importantes relações entre o MFA e os partidos, do Conselho da Revolução. Eu acho que tem aqui muito pano para mangas em relação ao seu interessantíssimo programa com o João Miguel Tavares. Mas queria também agradecer ao engenheiro Anacoreta Correia. O engenheiro Anacoreta Correia é IDL. Infelizmente não tive muita oportunidade de conseguir privar, para além de breves conversas, mas isto promete uma conversa bem mais alargada depois desta sessão. Vejo muito como um fundador, vejo muito como alguém que trouxe para a política também uma vertente de uma história académica, que continuou também com uma história na nossa diplomacia que tão relevante foi e que deu hoje um exemplo de algo que eu tinha ouvido falar muitas vezes, mas de uma coragem física, de uma coragem familiar, de uma coragem moral que com certeza muito o engrandecem e que, evidentemente, com a sua ligação ao IDL, nós também mais satisfeitos ficamos. Terminaria com as palavras com amizade para o meu amigo Basílio Horta. Não querendo contar histórias, mas sempre que nos vemos, pergunta-me, então como é que vai o nosso IDL? Eu lá lhe vou respondendo e sabe que o IDL é um dos nossos. Temos vários nossos, não é só esse.
Não interessa aqui estar publicamente a falar dos outros, mas tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente em 2002, numa campanha eleitoral no Porto, para a Assembleia da República. Eu era o terceiro da lista e fui eleito a reboque do cabeça de lista, que se chamava Basílio Horta, e foi nessa altura que conheci alguém que tinha sido constituinte, membro de um governo, deputado, que continuou como diplomata também, como alguém que tão bem vendeu o nosso país no melhor dos sentidos, que é hoje um autarca. Faltou-lhe a presidência da República, mas foi candidato à mesma, portanto, mesmo isso é algo que passa também pelo seu currículo. E quero dizer uma coisa. Eu lembro muito de umas palavras que escreveu o Diogo Freitas do Amaral, com quem tivemos a almoçar no IDL, em bom tempo, que dizia e que referia num testemunho que fez para um livro do CDS como o anterior presidente, que terminava referindo a relação de irmãos, que por muito separados que estejam, são sempre irmãos. E eu quero dar-lhe aqui um tributo de admiração por todo o seu percurso, político e por aquilo que acompanhei, e dizer que foi para mim um enorme prazer que esta sessão tivesse podido começar com a sua participação e do engenheiro Ana Coreta Correia. Todos somos IDL, todos continuaremos a ser IDL, e por isso mesmo todos vamos continuar a honrar a nossa história, que promete que tenhamos que ter conversas futuras, porque muitas ficaram por contar, mas estes tempos agora de conferências através de um computador também exigem tempos que sejam relativamente curtos. Verdade. Portanto, eu não me quero estar a alongar, dizer-lhes que foi um tempo que passou a correr o desta sessão, mas que nos deixa a todos aqueles que assistimos, e repito, e termino como comecei, com tantos desafios que temos agora pela frente na nossa democracia e no nosso partido, com uma esperança muito grande. Muito obrigado a todos, muito obrigado àqueles que assistiram, e voltaremos para outras sessões do IDL, que quer dizer, quer ao Dr. Basílio Horta, quer ao engenheiro Ana Correia Correia, quer ao professor Rui Ramos, que tem sempre as portas abertas para que nos venham visitar e conversar. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde, foi um enorme prazer. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Boa saúde. Obrigado. Um Boa abraço. saúde, Obrigado. sim, saúde. Obrigado. Prazer. Muito bom.